Danilo Gentili condenado a 6 meses de prisão por ofender uma deputada. Corre que é cilada. Isso é uma armadilha. Galera, aqui é o Thiago dos Reis e hoje eu vou falar sobre o projeto de ditadura do governo atual. Pois bem, muita gente na esquerda comemorou a condenação a 6 meses de prisão do Danilo Gentili por esfregar nas partes íntimas uma intimação da deputada Maria do Rosário do PT. Ele esfregou nas partes íntimas e enviou por correio para ela. A intimação ela enviou para ele porque ele publicou notícias falsas sobre a filha dela, que é menor de idade, é uma adolescente, no Twitter dele, para os milhões de seguidores que ele tem. Tá errado publicar notícias falsas, ainda mais sobre uma pessoa menor de idade. Uma adolescente que vai ser atacada pelos amigos por conta das notícias falsas. Mais errado ainda é quando vem uma intimação pedindo para você apenas retirar esses tweets do ar, ele esfregar nas partes íntimas e mandar de volta. Ele mostra o ódio que tem esse povo. É uma atitude de ódio, simplesmente. Mas isso não é motivo para prisão. Talvez notícias falsas para tanta gente pudesse ser motivo para prisão, mas esfregar nas partes íntimas e mandar de volta não é motivo para prisão. E isso é uma armadilha. É uma armadilha e eu vou explicar por quê. O Carlos Bolsonaro, o filho do presidente, que o próprio Jair chama ele de Pitbull, ele já soltou no Twitter dele para os milhões de seguidores dele ontem, no Facebook também, pedindo a prisão do Gregório do Vivier, um comediante que também é de esquerda, que fez um discurso no dia 7 de abril, na vigília Lula livre, dizendo a verdade, dizendo que o Sérgio Moro fala fino com todo mundo, que o Sérgio Moro prendeu o Lula para o Bolsonaro ganhar a eleição e ganhou um carguinho como prêmio. Mas o Carlos Bolsonaro já está pedindo a prisão do Gregório por ter falado isso, por difamação e qualquer outra coisa. Então você tem o filho do presidente, que é muito influente, pedindo a prisão de uma pessoa só por dar uma opinião. Vocês estão pegando a armadilha aí? A prisão do Danilo Gentili, a condenação à prisão dele, foi de 6 meses. No Brasil ninguém vai para a prisão se você for condenado a menos de 2 anos de cadeia. Porque menos de 2 anos a pena é revertida em outras coisas, serviços comunitários, pagar a cesta básica, qualquer outra coisa. Então Danilo Gentili, claro que não vai para a cadeia. Mas a gente não sabe quantos anos de prisão eles vão dar para as pessoas de esquerda que começarem a criticar o governo, que já estão criticando. E nem para os que começarem a xingar o governo, porque a gente já xinga, porque quando a gente fala online a gente xinga. E a gente tem motivo para xingar. É um governo safado, um governo canalha, um governo que veio aí para roubar. Tem motivo. Mas agora, eles podem pegar esse pretexto da condenação do Danilo Gentili para justificar. E aí, o Thiago acabou de falar que o governo é canalha e veio para roubar. Põe o Thiago na prisão, mas não 6 meses. Põe 2 anos e meio. Põe o Gregório na prisão, condena ele a 3 anos. Aí ele tem que ficar preso. Vocês entendem? É uma armadilha. E parte da esquerda comemorou. Você não pode comemorar a prisão de alguém, uma condenação à prisão de alguém, apenas por fazer uma piada, por mais escrota e nojenta que seja a piada. Seria, e eu também seria a favor, se ele fosse condenado à prisão por ficar soltando notícia falsa, porque isso, ainda mais sobre uma pessoa menor de idade, porque isso realmente deveria ser crime. Em qualquer país sério é crime, a pessoa paga por isso. Ou no mínimo pagar uma indenização bem gorda. Não cadeia, uma indenização, que a pessoa aprende, né? Se repetir o crime várias vezes, aí sim poderia ser passível de cadeia. Mas não, ele foi condenado à prisão direto e não pelas notícias falsas, assim pelo vídeo que ele fez zombando da intimação judicial. E em outro lado, em outra frente, hoje o Bolsonaro, depois de 6 dias, falou pela primeira vez sobre o caso em que o exército fuzilou um carro com uma família. 80 tiros. Um dado aqui, a polícia alemã, em todo o ano de 2018, disparou menos de 50 tiros. O exército do Brasil, em um carro, disparou 80. E o Bolsonaro disse que não, o exército não matou ninguém. Que foi um incidente e que essas coisas acontecem. Esse é o mesmo Bolsonaro que uns anos atrás disse que
tem que fazer uma guerra civil no Brasil e que tem que morrer muito inocente mesmo, porque para matar bandido você acaba matando inocente. É o único jeito. Isso foi o que o Bolsonaro falou, não sou eu. O general Mourão também comentou o caso. E a fala do Mourão é pior que a do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro simplesmente negou crime. O Mourão foi pior. O Mourão falou que foram disparos mal feitos, porque se o exército tivesse disparado bem, não teria ninguém vivo no carro, porque foram 80 disparos e só atingiu uma pessoa. Primeiro que o Mourão tá errado, não atingiu uma pessoa, atingiram 3. Atingiu o rapaz que morreu, atingiu o sogro dele e atingiu uma pessoa que foi ajudar as crianças a saírem do carro. Atingiram 3 pessoas. E a visão do Mourão, que é a visão de milico, é essa, que foram tiros mal feitos, porque se deu 80 tiros pra matar uma pessoa só, é muito ruim de mira, né? E realmente, foram 80 tiros no carro. Eu acho que isso abre um precedente perigosíssimo. Primeiro, se condena a apenas 6 meses de prisão, mas à prisão um comediante por fazer uma piada escrota e por xingar uma deputada. E depois você vê o presidente negando que o exército, que é do comando dele, ele comanda o exército. Você vê o presidente negando que o exército assassinou uma pessoa. Eles assassinaram. Porque há treinamentos, há tudo. Antes de você atirar num carro, você tem que abordar o carro. Você tem que ter certeza quem está lá dentro. Se quem está no carro reagir com agressividade, aí você atira. A polícia não pode, em lugar nenhum do mundo isso existe, só em ditaduras, que a polícia chega atirando. Ainda mais 80 tiros. Ainda mais por engano. Não tinha... Era um carro com 2 homens adultos, uma mulher e uma criança. Ou 2 mulheres e uma criança. Era uma família dentro do carro. Não tem como se enganar. E mesmo se não fosse engano, não tem nenhuma justificativa você dar 80 tiros num carro sem antes você dar um aviso, sem antes você abordar, sem eles nem saberem o que está acontecendo. Foram tiros por trás, pela lateral e por trás do carro. Eles nem sabiam o que estava acontecendo. Imagina você está andando com o seu carro, com a sua família, com seus filhos, e alguém começa a atirar no seu carro 80 vezes com tiros de fuzil. Não tem como. E aí o presidente se solidariza com o comediante e não se solidarizou nenhuma vez com a família que perdeu um pai de família, um trabalhador. Nenhuma, não teve nenhum pedido de desculpas. Ou mesmo se ele não assumir, não foi culpa minha, eu sou o presidente, não sou o controle do exército. Mesmo, damos nossa solidariedade à família do rapaz que foi morto com 80 tiros. Nem isso. O Bolsonaro não se prestou nem a isso. O filho dele não se prestou nem a isso. Mas ele teve tempo para tuitar e defender o Danilo Gentili. E o filho dele, o Carluxo, tá tuitando toda hora sobre o Danilo Gentili, defendendo e atacando o Gregório. Porque esses são os próximos passos. Primeiro você deixa a oposição com medo. Eles matam uma pessoa de forma brutal e ninguém fala nada. Não tem uma meia-culpa, uma desculpa ou uma solidariedade. Não tem. É como se tivesse matado um animal para abate. Então o que eles podem fazer com a oposição se eles fazem isso com um cidadão comum? E eles já começam a defender a prisão de opositores. Você vê que em apenas 3 meses, um pouco mais de 100 dias de mandato, eles já começam a mostrar quem são. E a máscara do Mourão caiu. A fala do Mourão de que foram disparos péssimos porque só atingiram uma pessoa é horrenda. É horrenda. Talvez o ditador da Coreia do Norte falasse alguma coisa assim parecida. Que é um negócio sem precedentes na história do Brasil, na história de qualquer democracia. Aliás, o Brasil já não tem democracia faz tempo. Se tivesse, o Lula teria sido candidato. E o juiz que o prendeu sem provas estaria preso, não seria ministro. Então é isso. Então, esquerda, abre o olho. Porque eles estão formando, pouco a pouco, uma ditadura. E é quando você menos espera, começa. Vai uma pessoa presa, vão 2, e eles usam a força bruta. Quando vê, já era, é tarde demais. Então, vamos abrir o olho, gente. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Falou!